E aí, pessoal, tudo bem? Vamos lá, dispostos para mais uma aula. Nessa aula de hoje, a gente vai ver aqui mais algumas tags. Tags de texto também ainda, certo? Vou até aproveitar para a gente já ver uma tag de imagem, certo? Para a gente conseguir fazer alguma coisa mais elegante nas próximas aulas. Então, a primeira tag que eu vou apresentar para vocês é a tag P. Essa tag significa parágrafo, certo? Toda vez que eu quiser digitar um parágrafo no meu site, eu vou utilizar uma tag P. Eu vou utilizar aqui escrever Loren e apertar um Enter, e vocês vão ver que o VS Code automaticamente digitou um parágrafo de texto aleatório para mim aqui, um Loren Y, que a gente chama aqui, né, comumente, na, na, no desenvolvimento web, né, de texto padrão, né, um texto só para ocupar espaço na tela, só para ele garantir que aquele espaço ali vai receber um texto posteriormente. A gente pode resetar aqui o nosso live server. Aí vocês vão ver aqui na minha tela, né, que ele já está mostrando um parágrafo para mim. Eu vou fazer mais alguns parágrafos, certo? E já vou utilizar aqui as tags que a gente viu na aula passada. H1, vou colocar aqui, dito oi, dito 1, tem um parágrafo, vou colocar aqui um H2, título 2, e vou colocar aqui acima desse terceiro parágrafo um H3, título 3. O resultado é esse, como vocês podem ver. Ele vai ter um título, um parágrafo, um título, um parágrafo, certo? O parágrafo, ele também, como a div, o parágrafo e os cabeçalhos do H1, H6, eles são tags de bloco. Eles também vão ocupar 100% da tela. Então a gente pode se valer disso, né, para jogar um conteúdo para baixo quando a gente quiser, quando a gente precisar também. A próxima tag que a gente vai ver agora é a tag B. Essa tag B ela significa bold. E o bold é para dar o nosso negrito, ok? Então eu vou selecionar aqui uma palavra, por exemplo, esse log em Y do primeiro. Na verdade, eu vou fazer assim, ó. Vou escrever aqui B, ele vai me sugerir aqui o B, dou um Enter, certo? E vou arrastar, vou selecionar esse log em Y aqui. Depois que eu selecionar, eu vou clicar e arrastar ele para dentro da tag B. E aqui vocês podem ver na nossa tela que ficou em negrito. Outra tag que a gente também tem para negrito é a tag chamada strong. Eu vou escrever ela aqui, ó. Strong. Dá um enter nela. Pronto. Eu também vou fazer a mesma coisa da tag anterior, do parágrafo anterior, colocar aqui dentro do strong, certo? E vocês podem ver que ele vai dar o mesmo resultado, né, da tag B. Mais para frente eu vou explicar por que que a gente deveria usar somente a tag strong e não a tag B, ok? Vai ficar para os próximos vídeos. Tenho mais uma tag aqui para apresentar para vocês, que é a tag I. Essa tag I é I de itálico. Então vou colocar aqui um I, dar um Enter, e vou pegar mais um trecho de texto e colocar dentro dela. Tag I, coloquei ela aqui dentro. Vocês podem ver, ó, e aqui, daqui para cá, ficou totalmente em itálico. Vou dar aqui um Ctrl mais, ficou em itálico. E aí a gente está começando a formatar o texto do nosso site, né? Aqui da nossa página, ok? Então a gente tem aqui negrito, texto normal e texto em itálico. Ah, mas e se eu quisesse texto negrito e itálico? Então a gente poderia fazer algo como isso, ó. Vou pegar essa palavrinha aqui, dólar, vou escrever um P, um B, e dentro desse B vou escrever um I. E só então eu vou colocar essa palavra dólar em dentro de ambas, certo? E aqui a gente pode ver que ficou um negrito em itálico. Então você pode perguntar, Gleidson, ao contrário também faria o mesmo resultado? Sim, a gente poderia utilizar. Vou dar aqui nesse segundo dólar, vou escrever a tag I, e dentro da tag I vou escrever a tag B, e vou passar aqui o dólar para dentro.
e aqui vocês podem ver que saiu o mesmo resultado. Então, vocês estão conseguindo acompanhar que a gente pode combinar tags para fazer um resultado específico à nossa vontade? Bom, isso é o que o HTML nos permite, né? Então, vamos ver aqui mais uma tag que também funciona para o itálico. Essa tag, ela se chama em. E eu também vou diferenciar a em da tag i mais posteriormente nos nossos vídeos. Vocês podem ver aqui, ó. Consecutive ad piscine, certo? Essa palavra aqui é um latim, isso aqui. Vocês podem ver que ficou itálico também. Então, a gente consegue também atingir o itálico com essa tag em. Tanto faz a tag em como a tag i. Depois eu dou uma explicação melhor sobre isso. Vamos ver mais uma tagzinha aqui para nós, que seria a tag BR. Então, a tag BR, ela vai ser uma quebra de linha. Esse BR significa break hole, certo? Quebra a linha, né? Então, vocês podem perceber aqui que não está tão junto, né, o nosso texto dos nossos títulos, porque os títulos eles já têm um espaçamento padrão entre eles. Mas se eu colocar aqui um segundo parágrafo, por exemplo, coloco aqui um novo parágrafo. Esse parágrafo também vai ter um texto aleatório, um login, e ele ficou aqui com uma distância, ficou só com uma linha de distanciamento. Então, se eu quisesse mais distância, eu poderia colocar aqui entre eles dois, entre esse P e este P, eu poderia colocar algo como isso, BR. Aperto o Enter, vocês vão ver que agora ó, ele tem duas linhas de distanciamento. E eu posso colocar quantos BRs eu quiser aqui, vou colocar mais um. E agora ele desceu mais uma linha, né, como vocês podem ver. E para completar, vamos ver aqui mais uma tag de hoje, certo? Vamos colocar aqui, ó, logo abaixo desse terceiro título, na verdade, uma tag chamada IMG. Essa tag chamada IMG, ela é de imagem mesmo, assim como vocês devem estar suspeitando, né? Ela vai ter aqui dois atributos, ok? A gente chama isso aqui de atributos. A gente vai ter a tag, ela se chama IMG, e essa tag tem dois atributos. O primeiro atributo, o src, ele se refere ao source, é o caminho de onde está a imagem que a gente precisa colocar aqui na nossa página. Então, eu vou pegar aqui um caminho da internet, vou abrir aqui, vou colocar algo como flores. Vou pesquisar uma flor aqui em imagens. E vocês podem fazer do jeito que eu vou fazer agora. Eu vou clicar, botão direito do mouse. Vou copiar, na verdade, cadê? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos clicar aqui nessa imagem de flores. E vamos clicar o botão direito do mouse, copiar endereço da imagem. Ao clicar em copiar endereço da imagem, a gente pode voltar aqui no nosso VS Code e colar entre essas aspas, certo? Colar entre essas aspas o endereço que a gente acabou de copiar, certo? E vamos ver aqui o resultado que ficou. Ó, pronto, apareceu aqui nossa imagem, né? Um pouco grande, ok? Porque esse é o tamanho natural dessa imagem. Vou colocar aqui Ctrl 0. Esse é o tamanho natural dessa imagem. E depois a gente pode ajustar isso com CSS. Mas ele já colocou aqui a nossa imagem. E o segundo parâmetro que vocês veem aqui, ó, ele é um atributo chamado alternative, certo? Como assim alternative? Alternativo ao que? Alternativo ao fato de este link que eu acabei de colocar aqui no meu source, no meu src, ele pode estar corrompido, ele pode demorar muito para carregar e no final o seu site não carregar essa imagem. Então você tem que ter um texto ali para dizer o que é que poderia ser, né, aquela imagem. Então eu vou colocar aqui, ó, flores coloridas. Então, no caso, eu vou errar aqui de propósito, ó, o link dessa imagem, certo? Vou errar aqui de propósito, colocar um F aqui e vou ver de novo. Agora que a minha imagem não foi carregada corretamente, vocês podem ver que aparece aqui, ó, flores coloridas. Isso também é muito interessante por fato da
usabilidade do nosso site. Por exemplo, acessibilidade, na verdade, né? Acessibilidade do nosso site. Por exemplo, eu tenho aqui, eu posso muito bem nesse Alternative descrever como seriam essa imagem, né? E aí ficaria algo em que o interpretador de texto, para uma pessoa que tem deficiência visual, conseguisse entender o que é que está passando ali. Ele ia ficar apertando os tabs e até chegar nessa imagem. Quando ele chegasse nessa imagem, o leitor de tela iria dizer que teria flores coloridas. Flores coloridas, eu posso até descrever as cores das flores também. Vou corrigir aqui, ó. Pronto. Então, flores coloridas nos tons vermelho e laranja. Vermelho e amarelo. Nos tons vermelho e amarelo. Ok? Então, é sempre uma coisa legal a gente ficar usando o alt das imagens, certo? É o recomendável. Para finalizar, a gente vai ter uma última tag que a gente vai utilizar aqui nesse. Para finalizar, a gente vai ter uma última tag que a gente vai usar aqui nesse vídeo e ela é a tag A, certo? Essa tag A, ela é A de anchor, que significa âncora, né? Ela vai ter essa propriedade aqui por padrão, um href. Esse href significa Hyperlink Reference, ok? Então, dentro dele, a gente pode colocar um link para qualquer lugar da internet ou da nossa própria página, certo? Como é que funcionaria isso? Eu coloco aqui, ó, entre as tags, a gente tem aqui nossa tag de abertura e nossa tag de fechamento. Então, entre as tags, eu vou colocar o texto que vai aparecer lá. Posso colocar assim, ó, link para o Google, certo? Quando a gente for visualizar ele aqui no nosso código, a gente vai ver aqui no cantinho da tela o link para o Google. E ao clicar, ele não vai mandar para lugar nenhum, porque a gente não preencheu a propriedade href. Então eu vou pegar aqui, ó, vou pesquisar Google, vou copiar esse link aqui do Google, por exemplo, ó, copiar o link do Google e vou colar aqui dentro do meu href e pronto. Vamos verificar, vamos verificar aqui de novo. Volta aqui na aula 3, volta aqui no nosso href, ó, lá embaixo, ó. Quando eu clicar em link para o Google, ele me mandou para a tela inicial do Google, certo? Então a gente vai ter muita utilidade com essas tags que a gente acabou de ver aqui, todas elas. Pode ter parecido um pouco rápido, então eu peço que vocês assistam o vídeo novamente se ficar alguma dúvida. Mas também não se preocupem tanto, porque a gente vai utilizar muito essas tags ao longo das próximas aulas. Então, vejo vocês na próxima aula.